Olá para você que acompanha a TV Universitária. E hoje, 31 de agosto, Uberlândia completa 127 anos. E a TV Universitária traz as notícias de Uberlândia e região para você. Entre os destaques tem a construção do novo corredor de ônibus e as dúvidas da população sobre a nova obra. Ainda uma última reportagem especial sobre a série Turismo, que a nossa equipe preparou. É agora no TVU Notícias. As obras do novo corredor de ônibus da Avenida Segismundo Pereira estão em andamento. Mais de 22 milhões de reais serão investidos e a previsão de entrega é no primeiro semestre de 2016. Porém, alguns questionamentos sobre o funcionamento do novo corredor são feitos pela população. As opiniões sobre o transporte público de Uberlândia se dividem. A qualidade e a comodidade são os pontos mais destacados pelos usuários. Os ônibus são muito lotados nos horários de pico. Bem tranquilo, eu acho. Precisa melhorar. Uberlândia agora conta com uma nova linha de ônibus. Além desta novidade, um corredor estrutural na Avenida Segismundo Pereira está em construção. São 11 estações e algumas de transferência. O investimento das obras pode chegar a 22 milhões de reais. Ela terá maior conforto, tanto climatizado, um conforto climatizado, como conforto também na área de segurança, abrigo da chuva, do sol e pagamento antecipado. O projeto vai beneficiar cerca de 60 mil usuários em pelo menos 6 bairros da cidade. Na opinião deste professor de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, a qualidade do transporte do município ainda precisa de melhorias. É preciso alocar a frota em todos os bairros, atendendo todas as áreas da cidade, especialmente onde habita a população de menor poder aquisitivo, com mais dificuldade. A frota do transporte coletivo local ainda é pequena se comparada ao número de usuários que utilizam o serviço. Não adianta trazer novidades antes de você colocar certas coisas importantíssimas em funcionamento. Porque às vezes você anuncia e depois isso tudo não vai ter funcionamento, o ar-condicionado não vai funcionar, vai ficar precário, o acesso à internet não vai funcionar. Tudo isso é muito bom, mas é importante ter transporte de qualidade, que as pessoas possam ter mobilidade, tanto na cidade quanto no município como um todo. O prazo para a entrega do novo terminal está previsto para o primeiro semestre de 2016. Abril, maio do ano que vem nós já estaremos inaugurando. Essa é a previsão para a inauguração desse corredor. Isso sim, vai melhorar bastante o trânsito naquela região, porque toda a Avenida Segismundo vai ser recapeada, toda ela vai ser reformada, vai dar mais espaço de trânsito, do próprio transporte. Isso vai agilizar muito mais e trazer mais conforto para a população. Uberlândia, 127 anos. Em homenagem à cidade localizada no coração do Brasil, que atrai gente de todas as idades e profissões, a TV Universitária preparou uma reportagem para lá de especial e mostra agora para você como a Universidade Federal de Uberlândia colaborou e colabora até hoje na história, crescimento e desenvolvimento da cidade. Uberlândia, uma cidade rica em história. 127 anos de crescimento, desenvolvimento, qualidade de vida e cultura. O local onde está hoje a Biblioteca Municipal foi onde a cidade começou. De acordo com historiadores, por volta do século XX, Uberlândia era tranquila, pacata, mas com o passar dos anos, tudo mudou. A estação ela veio para Uberlândia depois de um processo de construção dessa ideia, porque Uberlândia não era uma das cidades que poderia, ter a construção dessa estação. E a estação ela foi construída no final do século XIX, com essa possibilidade de trazer para Uberlândia essa ideia do progresso e do desenvolvimento. Uberlândia também tem história nas noites boêmias. 2 ramos da boemia. Você tem uma boemia, entre aspas, branca, meio elitista, que é, de uma certa forma, aceita, e você tem a chamada baixa boemia, que é a boemia realizada por negros, por pobres, não é? Então, nesse período, detecta-se a existência de vários clubes de negros em Uberlândia, né? Clubes esses que já
remontam década de 30, de 40, que perpetuam-se na década de 60. Um deles aí, o Clube José do Patrocínio, popularmente conhecido como Caba-Roupa, que deu origem, não é, à Escola de Samba Tabajara. Para quem gosta de Uberlândia, a cidade é palco de cultura, conforto e avanço. A Universidade Federal de Uberlândia, referência em ensino superior no Brasil e fora dele, contribuiu com toda a evolução urbana e continua contribuindo. Criada na década de 1970, a instituição movimenta a economia e atrai cada vez mais novos investidores. Até hoje, o número de profissionais capacitados. Hoje nós contamos aí com 7 campi universitários, 4 dentro da cidade de Uberlândia, são 74 cursos de graduação, nós temos 20 doutorados, 39 mestrados acadêmicos, 4 mestrados profissionais, num volume de mais de 28 mil estudantes em cursos presenciais e ainda um número expressivo, acima de 5 mil estudantes na educação à distância. E isso explica o porquê Uberlândia não para de crescer. As comemorações do aniversário da cidade não param. E quem ganha o presente é você que assiste e acompanha diariamente a nossa programação. Em homenagem aos 127 anos de Uberlândia, a nossa equipe da TV Universitária fez um vídeo institucional inédito que você acompanha agora no intervalo do jornal. Confira e eu volto já. Uberlândia, nos seus 127 anos de história, ocupa hoje um lugar estratégico como polo regional no cenário mineiro e nacional. Construída por homens e mulheres que acreditam no seu potencial e que aqui despenderam seu trabalho e energia, trazem consigo paradoxos visíveis. Ao mesmo tempo que se conserva características do interior, abriga o maior polo atacadista da América Latina e é referência como centro comercial e de serviço no Brasil. 127 anos de cultura tradicional, congada e folia de reis, se reinventa com as danças de rua, as peças teatrais e uma UFO que se consolida em inovações acadêmicas e tecnológicas. Parabéns, Uberlândia, pelos seus 127 anos. É o que a UFO, junto com a Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, desejam para essa cidade, que cresce e a cada dia se torna mais humana. Agora a previsão do tempo para esta terça-feira. O mês de setembro vai começar quente e seco em Uberlândia. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 35 graus. E segundo climatologistas, não há previsão de chuva. Agora confira no mapa o tempo em algumas cidades vizinhas. Em Patrocínio, a previsão de chuva é pequena, em torno de 5%. Os termômetros devem marcar até 32 graus ao longo do dia, mínima 14 graus. Em Araguari, o predomínio é de sol, a mínima é de 17 graus e a temperatura máxima é de 31 graus. Em Monte Carmelo não deve chover nesta terça-feira. Os termômetros também marcam temperaturas acima de 30 graus, máxima de 33, mínima 16 graus. Tempo quente e seco em Campina Verde. De acordo com a previsão, não deve chover e vai fazer muito calor, com máxima de 38 graus, mínima 19 graus. E na última reportagem da série especial de turismo que a TV Universitária preparou como presente de aniversário dos 127 anos de Uberlândia, você vai conhecer um pouco mais sobre os locais turísticos que enfeitam a cidade e que são referências culturais.
Localizada em um dos bairros mais antigos de Uberlândia, o Fundinho, a Casa da Cultura foi construída entre os anos de 1920 a 1924 pelo senhor Eduardo Marques, agente executivo do município nos anos de 1923 a 1926. Uma construção considerada imponente para o período, já que era formada por materiais vindos do exterior e de outros estados. Ela foi construída por um coronel, na época, muito vaidoso, né, que teve o cuidado de construir um palacete com muito requinte para a época. Assim. Então, hoje a casa ela preserva um pouco do seu agenciamento interno e a gente percebe que ele teve um cuidado extremo nos detalhes, né, na construção da casa, na composição das vidraças, das janelas. Então, assim, ele teve muito cuidado para a construção dessa casa, que foi a residência dele por um período pequeno. No ano de 1937, a casa ganhou outro morador. O imóvel foi adquirido pelo médico Laerte Vieira Gonçalves, que decidiu ampliar a construção para acomodar uma casa de saúde e maternidade. Mas o estilo arquitetônico original foi respeitado. Ele fez um centro cirúrgico, então por isso que ela é envidraçada, porque por conta da luz natural, né, que ele precisava dessa luz. Então foi maternidade e, segundo consta e a família nos relata, que ele fazia cirurgia de garganta, então assim, esses pequenos procedimentos, mas foi um local onde alguns médicos se organizaram para formar uma clínica aqui nessa casa. No começo da década de 60, a casa foi vendida ao governo do estado de Minas Gerais e passou a sediar a Delegacia Regional de Polícia Civil e, tempos depois, se tornou o Centro Regional de Saúde. Apenas em maio de 1984, o estado doou o imóvel para Uberlândia em regime de comodato para a implantação da Casa da Cultura. E até hoje, quem passa pela casa tombada como patrimônio histórico percebe em cada detalhe curiosidades que contam fatos de épocas diferentes. Existem flores, né, nas paredes, nas janelas, na madeira das portas, guirlanda de flores, no próprio ladrilho hidráulico do piso. Nós temos uma sala em que a posição da madeira do piso acompanha o forro da sala no formato de uma estrela. Então, assim, são alguns detalhes que a gente vai observando o cuidado e o zelo com que o coronel teve para a construção da casa. Outro ponto turístico de Uberlândia que guarda curiosidades históricas é o Museu Municipal. Antes, no local desse prédio, havia um cemitério que foi desativado no século XIX para dar lugar ao Paço Municipal, onde funcionaria o poder legislativo e executivo da época. Uberlândia, quando emancipou, teve um casarão no bairro Fundinho hoje, né, que foi o casarão utilizado para se instalar o Paço Municipal, para a institucionalização dos poderes. E nesse casarão funcionava o poder judiciário e o legislativo e o agente municipal, que era o presidente da Câmara também, né, estava nesse local. Mas desde que Uberlândia emancipou, existia essa ansiedade e essa vontade de se construir um paço municipal que representasse esse anseio de modernidade e progresso que sempre sustentou a história da cidade. Então, logo no final, ainda no final do século XIX, esse local que era um cemitério, ele foi desativado como cemitério e ficou alguns anos, né, desativado para que fosse construído no começo do século XX um jardim público e esse prédio pensado pelo Cipriano Del Fávero, que representou grande pompa na época. Além do Museu Municipal, a Praça Clarimundo Carneiro abriga outro patrimônio cultural da cidade, o Coreto. A obra foi inaugurada em julho de 1925 e, ao longo dos anos, passou por obras de restauração. Ele foi muito utilizado para discursos de grandes políticos, né? Por exemplo, Juscelino, quando esteve em Uberlândia, tem fotos assim, essa praça lotada, né, com a população e alguns políticos fazendo discurso. Então era um lugar muito importante para a cidade com relação à sociabilidade local.
Próximo ao Museu Municipal e ao Coreto está localizado outro ponto turístico que é um marco na história de Uberlândia, a Oficina Cultural. No início do século XX, o complexo de prédio abrigava a primeira companhia de energia elétrica de Uberlândia e apenas em 1995 o imóvel foi adquirido pela Prefeitura Municipal para se tornar a Oficina Cultural de Uberlândia. Atualmente é um prédio também da Secretaria de Cultura, sob administração da Secretaria de Cultura, que abriga uma galeria, uma sala de experimentações visuais, a parte administrativa e também oficinas relacionadas à dança, à música. E agora, no futuro próximo, teremos oficinas relacionadas ao audiovisual. E o TVU Notícias termina aqui. Um ótimo final de feriado para você e excelente início de semana para nós. Eu volto amanhã com mais informações de Uberlândia e região. Uma boa noite e até amanhã.